Boa noite, galera! Vamos lá, então, hoje a nossa live com o instrutor Abu de Málaga, na Espanha, uma das lideranças da Escola de Capoeira Saber Ancestral. Esperar a galera começar a entrar, boa noite. E vamos que vamos, daí a gente já chama o instrutor Abu. Oi, Águia, Dendê tá por aí. Legal, a galera tá chegando. Mama. Bom, gente, então, olá, Cassiano, professora Cheiro, já tá por aí. Ó, o Mestre Kid. Gente, então, hoje a nossa live é com o instrutor Abu, que é uma das lideranças da Escola de Capoeira Saber Ancestral. Eu já vou explicar, assim que eu chamar ele, o que são as lideranças, né? Por que tem esse nome, ó, o Alicate tá por aí, Espantalho, Miyagi, boa noite, Miyagi. Marcos, tudo bem? Então hoje a nossa live é capoeira mesmo, vamos falar aí sobre a história do instrutor Abu. Ó, o Thais tá aí. O Thais é o nosso patrocinador de hoje, nós vamos ter sorteio de camiseta no final. Então tem que ficar até o final. Minha mãe tá aí. Então a gente tem que ficar até o final pra poder participar do sorteio, hein, gente? Não vão esquecer. Oi, Aranha, Caboclo. Ó, minha mãe tá em todas as lives, né, mãe? E agora vai ter live, hein, gente? Agora vai ter segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta, pelas próximas 3 semanas, vai ter live aqui com a galera do Saber Ancestral. Aí, chegou o homem. Já vou esperar o Abu. Opa, Boa noite, Abu! e aí, beleza? Tudo bem? Tudo bem? E você? Aí é tardão, né? Aqui são 11h31 da noite. Nossa senhora, tão tarde. Ó, o mestre tá por aí, ó. A Lu tá aí, ó. Acho que o mestre tá junto. A Lu E mandou um oi aí? aqui. Beleza, beleza, galera? Ó, tem uma galera aí. Coringa do Candeias, Asseverado do Grupo Querer e do Cativeiro, boa noite. Capoeira, Matheus Preto, vamos lá, galera. Vão chegando, sejam bem-vindos. Caramba, tem uma galera aí. Ah, Jaime do Cavaco, poxa, um grande artista que tá aí. Hoje eu dei um bisu lá, o Varão me mandou esse link, não pude ficar muito, valeu, poxa, muito Caboclo, Aranha, Talho. Aí sim, hein? aí, mas Pardal. Bom, gente, Polenta, então vamos dar início, Águia. né? Primeiro, explicando assim para a galera que está aí o que significa quando a gente fala, vou entrevistar as lideranças da escola essa semana, né? Então, essa denominação foi dada pelo nosso mestre Sapo, só para dar um sentido assim de organização, né? Porque desde antes da nossa antiga escola, nós éramos ali os mais velhos junto com eles. Então, quando ele queria consultar para alguma decisão, ele nos chamava, né? E o mestre sempre é muito aberto a isso, a nossas opiniões, ele nos dá essa liberdade, né? Então, ele já chamava assim, né? A gente de liderança, que somos eu, a professora Cheiro, o professor Sica, o instrutor Abu, que está aqui, e o graduado Riozinho lá de Porto Alegre. E quando o mestre decidiu montar a escola, ele nos reuniu e expôs a ideia dele, onde nós apoiamos já de primeira, né? E aí a gente batalhou para construir aí esse nome e estamos batalhando para construir essa escola, né? De uma maneira bem legal. Então, o Abu faz parte dessa história, a gente estava lá, né, na fundação, que é recente em data, mas o trabalho do mestre Sasso já é um trabalho solidificado, né, um trabalho antigo, e que a gente faz parte. Então, vamos dar mais uma olhadinha aí, Abu, quem tá por aí mandando um oi, mandando um salve. Deixa eu ver. Posicionar melhor o celular aqui. Acho que é assim. Opa. Jane. Olha o Spider, aluno do Cacique. O Batal tá por aí também, lá da Espanha. Legal. Batal, boa, guerreiro. Águia, Chega, galera. boa. Meu mano Arcanjo da França. Salve, meu camarada. Ó, a cigarra. Beleza? Sorriso. Tá Aí, bom, coronel. Vou começar. Ó, o coronel tá ansioso falando para eu começar. Matrix, Coronel, Aranha. Show.
Coronel quer participar do Exatamente. sorteio. Já quero dar a Alessandro, parte final. então, Grande avô, salve. obrigada, Alessandro Indião. Sorriso, salve sorriso, meu brother. Ó, o Maria. lá de Porto Maria de Alegre. Porto Alegre e tem a Maria de Espanha também. Ah, legal. Aí, Felipe. Salve, O Léo Felipão. Capoeira, de São Paulo. Ah, tá bom, Caboclo. Abraço para você. Deixa ele, deixa ele. Xodó. Vamos lá então, tá, galera? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou começar com as perguntas que temos aqui. Depois eu falo aí para quem quiser fazer, né? Se ficar mandando agora as perguntas, talvez a gente não consiga ver, a gente perca ali no meio, né? Então, o ideal é depois, quando eu falar, quem tiver perguntas, daí a gente vai conseguir dar uma atenção. Ô, mestre Minduim, lá de Itabuna, na Bahia. Ô, inveja desse povo da Bahia, gente. Meu Regler, amigo mestre. Miyagi. Pô, É, galera. bom, então vamos lá, né, para entrevista. Olha, eu tô achando que eu sou a Marília Gabriela para dizer que vou entrevistar, achei um sarro isso. Mas é isso, né? Estamos aqui para saber da história do Abu. Então, Abu, eu queria que você contasse pra gente como que você conheceu a capoeira, qual foi o teu primeiro contato, o que que te fez, né, o que que te despertou, assim, para começar a treinar. Então, na verdade, a capoeira, né, no bairro onde o Mestre Sapo desenvolve o seu trabalho, desenvolveu durante muito tempo, foi o bairro onde eu nasci, que é a Vila São Pedro, né? Vila São Pedro e adjacências, a região ali. E eu nasci ali, sou criado ali, toda a minha família. E na vila ali onde a gente, né, morava, é difícil saber quem não passou pela capoeira, né? Ali todo mundo, quem não passou, tem um tio que passou, um vizinho, algum conhecido que passou pela capoeira. E assim era comigo também. Então, meus vizinhos treinavam, conhecidos, gente que eu já via na rua há muito tempo ali, que eu conhecia desde criança, já treinava. E por causa disso eu já sabia que tinha capoeira, né? Mas não conhecia de lá assistir, de participar. Quem me convidou, quem me levou para capoeira para assistir a primeira vez foi um colega meu, que era meu vizinho, que na época ele era o espantalho, né? Hoje em dia a gente tem um outro espantalho, e também são vizinhos, morava próximo da minha casa também, mas esse espantalho de antes, que é o Jorge, foi ele que me levou para capoeira a primeira vez, né? Que me levou lá para conhecer, para ver como era, e por coincidência já era no trabalho do Mestre Sapo, né? Eu já fui assistir uma aula que já era do nosso grupo, que já foi com o Urso na época, né? E depois numa roda na sexta-feira que era com o mestre e toda a galera daí. Esse foi O o que que você primeiro sentiu, contato. assim? Você chegou lá, já olhou, já curtiu, já ficou afim? Na verdade, não. Na verdade, eu fiquei meio, tipo, assustado porque eu não entendi direito como era a parada, né? Gostei da energia, gostei. Mas o que mais me chamou a atenção foi o acolhimento. Se me perguntar o que me interessou na capoeira foi o acolhimento. Foi chegar e ver as pessoas ali que não me conheciam, eu era uma criança na época, né? Magrelinho, pequenininho, então não tinha nada a oferecer. E eles já, pô, e aí, né? Brincavam comigo, chamavam de gigante. E aí, gigante, não sei o quê. Que esse meu colega espantalho, ele já era alto, ele era polaco, assim, loiro forte, assim, com uma estrutura já maior, né? E me chamava de gigante, que a gente estava sempre junto. E aí, gigante, não sei o quê. E aí, por isso, esse carinho, essa forma como me acolheram, que me incomodou, assim. Eu falei, caramba, que legal, né? Que ambiente gostoso e tal. E aí, quando eu via os caras jogando aí na roda, que eu sentia ali, via a roda comendo, os caras, na época, né? Os brabos ali se chutando, e caramba, ali a roda pegando fogo, o mestre e tal, sem camisa, cantando, botando energia na roda. E aí que eu meio que estralei, falei, caramba, isso é massa, eu gostaria de participar. Que massa. E aí você já conseguiu entrar de primeira, assim? Você teve que consultar a família? Como que foi? Então, na verdade, nessa época, eu tenho mais duas irmãs, né? Eu sou do filho do meio. E a gente tinha uma condição muito econômica, muito complicada, né? Na minha família e tal. E eu tinha vergonha de pedir algo para minha mãe para ver se ela podia pagar e tal, porque eu sabia que a condição em casa era um pouco complicada. Então, o que a gente fazia? Eu ia assistir os treinos, estava lá nas rodas de cesta, né? Sempre tinha as rodas de fruta e tal, tava sempre lá vendo. Mas eu treinava com o meu colega. O espantalho ele treinava de manhã, a gente estudava à tarde. O treino era das 10 às 11. Das 11 até meio-dia e meio, mais ou menos, a gente voltava na frente da casa dele, que era um gramado, e ele me ensinava. Ficava me ensinando os movimentos, me ensinava a gingar o nome dos movimentos e tal.
mas eu não treinava por causa disso. Tinha essa dificuldade, né, de financeira. Então. De E aí pagar. demorou um tempo até que eu consegui me inscrever realmente, comecei a praticar. Mas aí realmente eu treinei pouco tempo porque eu não tinha dinheiro para continuar pagando. Tipo, eu paguei os primeiros meses e aí já não tinha como continuar pagando. Mas a primeira inscrição e tal, tudo isso demorou um tempinho. Do primeiro contato até eu começar a treinar, demorou um pouquinho. Sim. E aí, quando você começou, daí você não tinha, né? A sua família não tinha condições de arcar com nada extra, assim, né? Que a capoeira seria um extra, né? E aí, como que foi, assim, você conseguiu continuar com uma bolsa, né? Você teve filho? Então, isso é o meu primeiro contato, quando eu fiz a inscrição e treinei esses 3, 4 meses pagantes, que foi quando eu consegui pagar, foi em 2000. E aí eu treinei um tempo, treinei esses 4 meses, e depois eu já sabia que a condição em casa era um pouco complicada, então eu meio que já esperava que ia dar ruim, sabe? Eu esperava que em algum momento eu não ia conseguir cumprir com esses pagamentos. E eu tava só esperando que uma hora eu sabia que eu já não ia conseguir pagar mais. E aí eu fiquei devendo, acho que um mês, até 2 meses, já tava ficando meio ruim, tava todo final de treino, vinha aquela conversa de pessoal que tá com a mensalidade atrasada, vamos conversar com os pais pra gente poder acertar isso aí. Eu, caramba. E é muito louco pensar que naquela época, eu tinha 10 anos de idade, eu já tinha toda essa consciência da situação econômica em casa, de como as coisas eram complicadas e tal. E Sim. aí eu peguei nesses meses que eu fiquei devendo e não tinha como pagar. Se minha mãe já tinha dificuldade para pagar, na época era R$ 11 a mensalidade. Imagina pagar duas de uma vez só que estava atrasado. Então o que eu preferi? Eu preferi vazar, né? Eu saí vazado, sem pagar, fiquei um tempo fora e tal. Eu ia, assistia todo o treino, quando estava acabando, eu ia embora e ficava esperando os meninos lá perto de casa. Eu já subia e ficava lá em cima para esperar eles chegarem. E aí em 2000, isso foi em 2000. E aí em 2000 e final de 2000 sumi, né? Treinei tipo digamos de junho a outubro por aí. E aí sumi. E aí quando foi em janeiro do outro ano, o mestre me encontrou na rua e me falou que ia ter um projeto na academia, um projeto de aulas gratuitas e tal, se eu queria treinar lá, que eu tinha parado, não sei o que e tal, com o PET, que era um programa de erradicação do trabalho infantil, que era da prefeitura, que ficava ali na praça da Vila São Pedro. E aí perguntou se eu queria participar dessas aulas e tal, e quem ia dar aula era o Tiriva, que era um vizinho meu, que é até vizinho do Espantalho Jefferson, né? Sim. Mora ali pra cima e tal, e eu já conhecia, conhece toda a minha família e tal, e aí, pô, o Tiriva, que legal, não sei o quê. E eu fui lá pra fazer esses treinos junto, lá puxar uns treinos junto com o Tiriva no projeto. E aí passou um tempo e tal, eu fiquei no projeto, mas quando chegou mais perto, isso foi o ano todo, 2001, quando chegou mais perto do evento, tinha que contribuir com um valor de X, só, pelo menos só a camiseta, alguma taxinha do evento, e eu não tinha esse valor também. Aí, quando chegou perto do evento, mais uma vez eu dei linha na pipa, sumi, e aí, no mesmo esquema, eu ia lá assistir as rodas, participava de tudo, mas saía vazado perto da hora da cobrança ali, desviava dos assuntos. E aí, quando foi em 2002, começo de 2002, o Urso, que era nosso professor, que era o professor na época, né, que dava as aulas, que para quem eu fiquei devendo, me encontrou lá no dia, no fim do treino. Eu estava assistindo o treino e estava já 22 pensando. reais. Eu tinha um cronômetro, falava, ó, ele deixa a galera beber água. Depois da água, eu tenho mais uns 5 minutinhos que aí acaba o treino. Então eu vou vazar. Eu esperava a água e metia o pé. E aí eu fiquei esperando. Nesse dia ele me falou, ó, velho, espera um pouco aí, não vai embora não, quero falar com você. Eu, moiou, vai me cobrar, né? Vai lá em casa, bater palma lá e me cobrar. E aí ele pegou e não era isso. Ele falou, pô, e aí, cara, o que aconteceu? Que você sumiu da capoeira e tal, tal. Eu falei, não gosto mais. Desisti porque eu não gosto, né? Não curti e tal, não sei o quê. Aí ele falou, mentira, porque eu sempre vejo você treinando na grama lá com os piados, treinando lá. Então é mentira, eu passo de rota, eu vejo você lá. Então, não é essa história não, fala a verdade e tal. Aí falei, pô, tem uma situação complicada em casa, com meu pai e tal, tal. Minha mãe não tem como marcar com os pagamentos e não tem como, por isso que eu desisti. E o projeto tinha parado por um tempo e tal, o Tiriva tinha parado de dar aula porque começou o trabalho. E aí não tinha mais as aulas lá em cima nesse período. E aí ele falou, pô, então eu vou ter uma conversa contigo. Vi que você gosta, você tá sempre aí e tal. E aí eu vou te dar uma oportunidade, vou fazer com você um esquema que você não precisa pagar por enquanto, né? Um dia lá na frente, quando você tiver condições, você me paga. Como que você vai me pagar hoje? Participando de todos os treinos
toda a roda a gente fazia nessa época, né? Muita apresentação em escola, em igreja, em festa de igreja, sempre divulgando a capoeira. Você não vai poder faltar nenhum treino, faltar nenhuma apresentação, nada. E eu vou te bancar com isso. Você vai treinar sem pagar por enquanto. Mas você vai ter que estar aqui sempre. E para mim era tudo que eu queria, na verdade, né? Eu queria muito. Meu amigo me ensinava, eu estava sempre vendo as rodas, eu tinha essa vontade, mas não tinha como arcar. E aí depois daí foi quando eu firmei realmente. E aí ele me ajudou, né? Me deu uma força e tal. Isso foi em 2001, começo de 2002, perdão. E aí foi quando eu firmei de verdade. Nesse ano eu troquei de corda, me batizei, peguei a primeira corda em 2002. E aí foi daí que eu fiquei, que deu certo. Que massa. Que acabou os golpes. A gente hoje, dando aula, né, às vezes a gente faz isso e não imagina o que pode gerar, né, os frutos que pode gerar, assim, de repente ele sabia que você gostava de capoeira e ele acreditava na capoeira, né, por isso que ele fez isso. Quando que ele ia imaginar, né, que você ia ser um instrutor, que hoje você ia estar, né, fora do país, a gente já vai contar essa parte, mas como é bacana a gente nunca deixar, né, de semear, porque a gente nunca sabe quem são os frutos que vão, né, brotar aí. Às vezes a pessoa que mais precisa, que menos tem condições ali, vai ser justamente a que vai levar, né, para frente. E aí, beleza, aí você... Pode falar, desculpa. Deixa eu dar uma olhadinha na galera aqui, a professora Queira, aí, o Vizinho, a Pop, tá todo mundo aí. Eu ia dizer que eu sempre brinco com o pessoal, eu sempre falo que se você vê o pessoal que é mais próximo da gente, né, só fica os que têm alguma dificuldade, seja financeiro ou aquele que não leva muito jeito, né? Aqueles que se destacam, aqueles que são bacana, que vêm com uma família boa, que paga certinho as mensalidades, esses são os primeiros a vazar fora, né? Só os mais facilidade, né? A facilidade é um problema. Facilidade é um problema na capoeira. Ó, o Dendê de São Paulo tá por aí. Fala, Dendê. Meu mestrando na Bunjaruana. E aí, nego, beleza, Dendê? Tamo junto. Aí, Abu, daí você ficou. Aí você, ali em 2002, você se estabilizou ali com o Urso. E foi, né? Aí quando que você graduou? Conta pra galera. Eu sei da história, né? Mas eu peguei a primeira corda, batizei em 2002 e peguei a corda azul escuro, corda de graduado, que é a primeira do nosso grupo, em 2007. 2007 foi quando a gente pegou essa corda juntos, né? Pegou eu, o Sica, né? Que toda a galera aí, a maioria conhece. Eu, o Sica e o Miqueias, que é um parceiraço nosso aí, que agora mora no interior do Paraná. A gente graduou os três. Foi em 2007. Final de 2007, novembro de 2007, mais ou menos. Isso, bacana. E aí, quando você começou a dar aula? Foi antes de graduar já? Que eu lembro desse evento que já tinha uma apresentação sua, né? Com a galerinha. Eu comecei a dar aula, por incrível que pareça, em 2004. 4 ou 5. Não lembro exatamente se foi 4 ou 5. A Corajosa sabe. A Corajosa foi na minha primeira turma. Né? E eu não sei se foi, acho que foi 2004. Eu era corda azul clara e amarela. 2004, 2005 eu peguei amarela. Acho que foi em 2004, era azul clara e amarela. Na verdade, eu dei aula como voluntário nesse mesmo programa que foi das aulas que começaram gratuitas na academia, que era do PET, para poder estagiar e aprender a dar aula, aprender a puxar uns treinos e tal. O Urso falou tava aparecendo, na verdade, essa oportunidade dos treinos lá de abrir para fazer esse trabalho social no projeto, e ele não tinha tempo porque ele trabalhava fora. Então, o mestre também não tinha, e aí ele falou, pô, então eu vou colocar você lá, cara, você tá afim? Eu falei, pô, claro, né? Tudo que eu quero é puxar um treino, né? Eu tava direto treinando, correndo atrás, falei, pô, tudo que eu quero. Eu era molecaço ainda, tinha, né, pouca idade, mas foi nessa época, 2004 ou 2005, né? Depois eu posso confirmar aí pro pessoal, mas não lembro exatamente de cabeça, mas acho que foi 2004, 2005. Foi quando comecei a dar aula de capoeira como voluntário. Eu dei aula nesse projeto por 1 ano e meio, 2 anos. E aí depois eu comecei, numa época, a viver só de capoeira, dando aula em escolas, em projetos sociais no bairro. E aí alguns alunos de lá, que no caso até a Corajosa, minha irmã na época treinava, alguns primos meus, eu levei eles para o Colégio São Pedro, quando eu comecei o trabalho no Colégio São Pedro Apóstolo. E aí toda essa galerinha que era de lá ficou. E dessa época toda ela foi a única que continuou aí na atividade. Você vê, sempre tem, né? Os frutos que a gente vai plantando fica, né? Alguma coisinha, sempre tem ali uma... E aí esse sentimento foi o mesmo projeto que me deu uma oportunidade quando eu não tinha como pagar. Eu queria pagar a capoeira, eu queria compensar essa oportunidade trazendo alguém,
né? Sim. Incentivando essa molecada lá, aprendendo a dar aula justamente para eles e tal. E quando eu fui dar aula Mas, já particular, já cobrando da galera na escola, eu levei alguns de lá para treinar comigo. E a Corajosa foi uma dessas. E hoje ela foi, continua na capoeira, tá no nosso grupo, é graduada e tal. sim. Bacana, né? Então, como Isso é bacana. justificando ali um pouco do que a capoeira fez por mim, eu tentando É, repassar é isso. assim mesmo, a gente recebe e vai fazendo também e vai gerando frutos também, né? E aí, quando você começou a dar aula, já despertou assim, tipo, você já pensou, putz, eu curto fazer essa parada mesmo, eu gosto de dar aula de capoeira. Na verdade, eu tenho uma loucura aí no meio do caminho, que é, eu sou muito tímido, ninguém acredita, mas eu sou muito tímido, eu tenho uma timidez de nascença, uma coisa comigo, que se eu chegar num ambiente e ficar quietinho, e ficar na minha, eu meio que, sabe, eu fico quieto e boa. E com a capoeira, pelo exercício de ter que falar com gente, né? Naquela época tinha até meio que uma cobrança de chegar a ter que cumprimentar todo mundo, né? A gente tinha uns toquinhos que era tipo de pegar na mão e segurar, assim. Fazia isso, Ah, segurava. E aí tinha que fazer isso com todo mundo, velho. E chegava na roda, tipo, na roda de sexta, lá tinha tipo 30 pessoas, 40 pessoas, e ter que fazer isso aqui com todo mundo e tal. E aí com isso eu ia falando com um, ia conversando com o outro, foi quebrando essa timidez. Quando eu comecei a dar aula, aí obrigatoriamente você tinha que falar, né? Você tinha que trocar ideia, você tinha que. Então sim. fui vencendo isso e eu falei, pô, é legal, é bacana, né? Quando eu me soltava, quando eu tinha intimidade, um pouquinho mais de liberdade com a pessoa, eu falava muito, né? Eu como falo Tá. hoje. Então abria a matraca e não parava mais. Então, com a aula foi rolando assim também. Eu fui, pô, caramba, é legal, é bacana, né? E aí começou a ter aquela ilusão de, pô, caramba, que legal, pô, ter meus alunos, ver essa galera, tipo, trocando de corda, que legal, não sei o quê. É essa Foi, sensação muito boa, né? Deixa eu dar um alô pra rapaziada fala aqui, tá pouco. Molejo, Tímido, rompido pela capoeira. É isso aí. faz favor vadiar, Gozador. a Modesto ele. Não Dani me lá de faça. Porto Alegre, Açúcar, aí, Tenerife Team. Tenerife Team. Açúcar, Duna, Mímica. Andréia Martinez, São as Mimi, minhas amigas de Tenerife. Show. graduado Bahia, Bora, isso aí. Bahia. Alô aí pra galera. Ó, a Penélope tá por aí, Polenta. Ó, o Sica dizendo que você fala pouco. Então, hoje em dia eu já não sou mais tímido, né? Já passou. Marfim tá aí, Caçapa. Aí A galera sim. vai dormir tarde hoje pra assistir o Abu. Aê. Salve, salve, Show, mano. Marquinhos, Caçapa, Escorpião, Aranha, Matrix, Bahia, boa. Camila, Show. filha do Miyagi, Cigarra. É, a baunilha. Ah, salve, O papai. Rafa tá por aí, professor. Show. Mama. Bom, aí você graduou e você foi à Espanha já nessa época, né? Depois, logo depois, foi logo depois da sua graduação? Como é que foi essa? Foi nessa época, em 2007, quando a gente graduou, o mestre Sapo ele tinha uma aluna que desenvolvia um trabalho aqui na Espanha, em Valência, que é um pouco mais para cima daqui de onde a gente está. E nessa época ela estava aqui sozinha e tal, desenvolvendo o trabalho, e ela ia fazer um evento, que ela tinha alguns alunos que treinavam, na verdade, com um outro professor, depois acabaram ficando com ela, e eles tinham ido ao Brasil já por 2, 3 vezes, esses alunos, até o pessoal que a gente fez amizade com eles e tal. E ela ia fazer a troca de corda deles aqui. E aí, por isso, rolou uma necessidade. Ela queria, talvez, expandir um pouco mais as aulas, né? Ver se conseguia expandir o trabalho. E na época eu era moleque, né? Tinha 18 anos, não tinha. Não trabalhava fora, só dava aula de capoeira, só estava envolvido com capoeira, né? Treinando direto e tal. E aí rolou um papo com ela, com o mestre, queria levar alguém e tal, e surgiu o meu nome, né? E a gente veio para fazer um teste, veio, participou, fez o evento, que veio eu, o mestre Sapo, né? A convite dela. E a gente ficou aqui, fez o evento, foi bacana e tal. Mas no fim acabou não dando certo de permanecer, né? De ficar em Valência. E aí eu voltei para o Brasil, né? Vim, conheci, foi maravilhosa a experiência, conheci bastante pessoas, até o Presídio tá aí, que é um camarada meu, professor Presídio, que eu conheci ele lá nesse evento, né, em 2007, e agora, esse ano, a gente se encontrou em Granada, no evento do meu parceiraço, que é o Creatina. A gente se encontrou lá em Granada, 13 anos depois. Eu conheci ele lá nesse evento e a gente se encontrou
agora lá em Granada. Bacana demais. E Não. foi isso. Então eu tive essa experiência aí, mas era muito jovem. Na verdade, eu jogo a culpa, acho que na falta de maturidade na época, né? Eu tava correndo atrás da capoeira, tava me dedicando, tava treinando, tinha os meus alunos, meu trabalho em Curitiba, mas talvez pela pouca idade, né? Maturidade de idade mesmo, maturidade de saber o que é da vida e tal, acabou não dando Sim. certo. Hoje em dia eu penso que, pô, caramba, e se eu tivesse insistido um pouco mais, Ah, tivesse a ideia era você ficar, a então. ideia era que eu ficasse, que eu vim para Ah, ficar com ela e entendi. tal. Mas também tinha os dois lados. Eu não tinha os documentos na época, né? Então também tinha tudo isso. Era muito jovem, tinha 18 anos, não sabia nada ainda da vida, né? Então, por isso. Mas foi ótimo, a experiência foi muito boa e despertou essa vontade aí de conhecer de novo, né, outros lugares e tal. Foi a primeira viagem que eu fiz de avião. Foi Curitiba, Ah, já foi. São Paulo, Paris, Paris, Valência. Então foi Caramba, já bacana, uma de prima. oportunidade de show. Já pegou uma grandona. Graduado Bahia, obrigada aí, tá? Valeu mesmo. Ô, Abraço pra Bahia. você. A Marfim dizendo que você é querido. É, mais ou menos, é É, sim. é o que dizem, é o que Ô, dizem. Gu, e aí conta pra nós, aí estava aqui em Curitiba, dando aula e tal, aí como é que foi que você foi, né? Você partiu pra Bahia primeiro, né? Que você é meio cigano. Então, aí nisso, isso foi em 2011. Em 2011, eu já tinha feito alguns trabalhos de divulgação de promoções, algumas campanhas, umas coisinhas pequenas Era a corda que você pulava na Coca-Cola, isso, né? na Coca-Cola. Fiz alguns trabalhos assim de divulgação, de publicidade, de propaganda. E eu conheci uma galera bacana lá dessa agência, né, no caso. E a gente fez um trabalho legal pela Coca-Cola. A gente viajou algumas cidades do interior de São Paulo e tal. Fez uma tour com esse trabalho. E lá eu fiz bastante amigos e tal. E um desses caras que eu conheci lá, ele tinha um contato direto com uma empresa, que na verdade é uma empresa francesa de resorts, que tinha uma unidade que era em Trancoso, na Bahia. Esse hotel, essa rede, essa cadeia de hotéis, tem um trabalho com esportes muito grande, iniciação das pessoas no esporte. E aí ela pegou e estava precisando de gente para trabalhar na área de esporte, para treinar, para a área de circo e tal. E entrar em contato com esse rapaz. Né? E esse rapaz falou, pô, eu não posso. Ele estava até abrindo na época a escola de circo dele, que hoje em dia é uma escola muito grande, em Curitiba, em Florianópolis e tal. Quando ele me ligou, ele falou, pô, eu não posso, mas eu tenho um cara que eu acho que é ideal para isso, cara. O cara se adapta fácil, o cara é eloquente, desenrola e tal, e acho que pode dar certo. E aí os caras me ligaram, me chamando para ir para Bahia. Falou, pô, a gente é do Clube Med, a gente quer te chamar para vir trabalhar com a gente aqui. Falei, Clube Med, você tem nem ideia do que é. Daí o cara, não, você vai trabalhar. Eu lembro que eu tava no trabalho. E aí ele, pô, você vai trabalhar na área do circo aqui, vai ser treinado para o circo. A gente teve uma indicação muito boa de você. Eu falei, mas a pessoa que me indicou falou que eu não sei circo, que eu nunca passei perto de um circo. Aí ele falou, não, sim, mas a gente quer te treinar. Falou que você tem facilidade, que você é capoeira, não sei o que e tal. Eu falei, ah, beleza. Eu falei, onde é? Ele falou, fica em Trancoso aqui. A gente tem um em Trancoso e tem um em Itaparica. São duas ilhas, duas cidades na Bahia. Itaparica é uma ilha mais perto de Salvador e Trancoso é no sul da Bahia, perto de Porto Seguro. A gente tem essa unidade. E na minha cabeça, na minha ignorância, Itaparica e Trancoso era um lugar perto de Curitiba. Que eu trabalhava nessa época de segunda a sexta. E eu pensava, pô, eu posso ir na sexta, vou lá, fico o fim de semana treinando. Fico o fim de semana trabalhando lá, sexta, sábado, e volto no domingo para trabalhar na segunda, fechou. Aí eu tava com isso na cabeça. E aí eu falei que o cara ele falou, vou te mandar o site, você não conhece e tal, entra no site para você entender, ver o que é, como é e tal. Aí beleza, eu estava no trabalho, desliguei, falei, pô, fiquei intrigado, voltei a trabalhar. Quando foi à tarde que eu cheguei em casa, nem tinha computador na época, fui na Lan House e tal, para poder ver aquele link que ele tinha mandado por e-mail. Aí quando eu acessei, eu fui ver, eu falei, caraca, uma empresa de resort 5 estrelas, tudo incluído e tal, sinistro, paisagem paradisíaca. Eu falei, não, isso aqui tá errado, vão roubar meus órgãos lá. Deve ter uma coisa por trás disso aqui, não é possível, não. E aí o cara me deixou um telefone para eu ligar. Aí eu liguei e falei, pô, eu vi o link aqui, eu vi o que você me mandou, mas não faz sentido isso aqui não, cara. Ela falou, não, pô, é você mesmo, não sei o quê e tal. Eu falei, caramba, sério? Eu falei, quem me indicou? Ela falou, o Lambão, esse meu amigo Thiago Lambão.
o Thiago Lambão que te indicou, você conhece? Eu falei, conheço. Ela falou, então, ele que deu suas referências, falou que você se encaixava no perfil e tal, e tal. Eu falei, pô, bacana, velho, vamos nessa. E aí o cara falou, pô, então se você topar, isso era tipo uma segunda-feira, se você topar, eu mando a passagem, você pode vir amanhã. Eu falei, não, calma aí, cara. Eu falei, deixa eu falar com o Thiago, ver como é a parada e tal, né? E aí Tava com liguei pro medo Thiago, já ainda falou, de velho, o ficar negócio. de pessoas. Aí eu liguei para esse meu amigo e falei, cara, e aí, como é que é essa parada? Me ligaram, ele falou, cara, é sua cara, é um negócio, é uma oportunidade e tal. Eles têm mais de 80 hotéis iguais esses no mundo. Então, o pessoal que trabalha lá pode viajar bastante, ter aula de idioma. Você mora no paraíso, mora num hotel 5 estrelas, você vai morar dentro do hotel e tal, tal. Enfim. E aí eu falei, ah, beleza, cara. Na época eu só dava aula de capoeira à noite. Trabalhava numa fábrica como auxiliar de produção durante o dia. Não tinha um cachorro para alimentar, não tinha um passarinho para dar água. Aí eu falei, ir para um lugar top, né? Vamos ver. E aí foi nisso que eu fui, em 2011. E aí fiquei alguns meses lá, não chegou a dar um ano, trabalhando lá, né? Aí, no caso, fiquei longe da capoeira, longe do mestre, longe da galera, mas lá no hotel eu dava aula de capoeira e treinava circo. Minha ocupação lá era essa. Eu dava aula de capoeira para os hóspedes, o pessoal que estava lá e tal, e treinava circo, fazia os shows de circo com a galera. E o bacana demais é que é uma empresa que dá um jump aí, dá uma ajuda, que você tem a oportunidade Tá travando. de conviver. Tá travando? Agora foi, vai lá. É uma empresa que você tem a oportunidade de conviver com muita gente. Você mora dentro de um hotel com uma equipe do mundo todo. Você tem interação direta com os hóspedes, que são pessoas do mundo todo. A gente tinha aulas de idioma, né? Então, eu tive aula de espanhol, tive aula de francês lá dentro. Foi bem bacana. E aí, lá eu conheci a Soneca, né? A Soneca, ela fazia faculdade de gastronomia, morava em São Paulo. E ela foi fazer um estágio lá. E a gente se conheceu e tal, começou a namorar. E aí ela voltou para São Paulo. E quando foi no fim do ano, era para eu ficar lá até o outro ano ainda. E a intenção era que ela voltasse para São Paulo, perdão, para o hotel no final do ano. Ela voltaria para lá em novembro para ficar a temporada do verão, né? E aí, não, no fim do ano, eles me deram uma proposta. Falaram, pô, o negócio é o seguinte, a gente tem uma vaga para você lá no México, em Ixtapa, que é uma ilha, para você ir trabalhar lá. Aí eu falei, puta, eu com a namorada ali, apaixonado, tudo certo. Aí, Tava vivendo uma Gabi! história de amor. Ela Aí, vendo passagem para voltar para cá. E aí eles falaram, pô, ou você vai, ou a gente vai ter que te colocar em outra área. E as outras áreas trabalhavam muito lá. Por exemplo, se você trabalhar de garçom, se você trabalhar em outra área de miniclube, cuidar da molecada, você trabalhava que nem doido. E no esporte eu ganhava para treinar, bem dizer. Eu dava aula de sim. capoeira, show de bola. Treinava circo, que era uma parada irada, trapézio voador, tá? Fazia várias paradas bacanas. Então, eu ia deixar de ter a vida bacana ali, de curtir, para ir trabalhar realmente. E aí eu falei, pô, entre isso, É ou de ir para verdade. outro país, agora que eu tava me acertando aí com a menina que tava me arrumando aí. Aí eu falei, puta, cara, não quero ir. Não tem como ficar em outra área. O cara, não, outra área só se for essas aí. Aqui na área que você tá, não tem como você ficar, porque tá vindo um cara pro seu lugar. E aí, falei, eu vou pensar uns dias, vou ver o que eu vou fazer. E aí eu já tinha passagem para ir de férias para São Paulo e tal, para Curitiba. E aí eu falei, então me dá conta aí que eu tô indo embora. E aí foi nisso que eu fui para São Paulo, né? E aí eu lembro exatamente que os paralelos, né, que a vida e a capoeira fazem, que é uma coisa que eu ouvi desde sempre do Mestre Sapo e levo isso comigo para minha vida, que é procurar não ser o melhor capoeirista, melhor do que fulano, melhor do que não sei quem, mas ser o melhor capoeirista que você puder ser. E procurar ser a melhor pessoa que você puder todos os dias. Né? Saber chegar, saber sair, né? E, se possível, deixar saudade nas pessoas. Então, lá no hotel, a ideia era essa. Quando eu cheguei, o cara disse, ó, você vai comer a mesma comida dos hóspedes, você vai conviver nas mesmas áreas, vai usar a piscina dos hóspedes, vai fazer tudo. A única coisa que você tem que fazer é que os hóspedes te conheçam, que eles deixem um bom feedback seu. Ai, Então, ou que seja, legal. quanto mais hóspedes souber o seu nome, melhor. Falei, pô, falou com a pessoa certa. Falei, eu que mal respiro para falar, é comigo mesmo. E aí, eu fui fazendo isso e tal, e eu conheci uma galera da TAM, da TAM na época, né? Da Latam, e eles fizeram um congresso lá dentro do hotel. E aí a gente fez uma amizade, tal, muito bacana. Os dias que eles ficaram lá, uma amizade bacana, uma proximidade.
E aí, quando eu coloquei no Facebook, eu tava indo embora, agradecendo o hotel, a galera toda me despedindo da equipe. Eles falaram, pô, você tá vindo uma moça que eu tinha conhecido, uma gerente. Falou, pô, você tá indo embora do hotel? Eu falei, tô e tal, né? Acabou aqui e tal, meu contrato, tô indo embora. Ela falou, você vai para Curitiba? Eu falei, pô, não sei se vou para Curitiba, se eu vou para São Paulo, eu tenho minha namorada aí, vou passar uns dias em São Paulo, mas provavelmente eu fico em Curitiba indo de vez em quando para São Paulo pelo namorado. E ela falou, pô, por que você não vem trabalhar com a gente na TAM? Eu falei, pô, na TAM? Eu falei, nossa, não tenho ideia, não tenho nada de referência de turismo, né? Não tenho faculdade, nada. E aí falei, mas como assim? Ela falou, não, pô, você é um cara que conversa bem, que desenrola e tal. Eu preciso te ensinar um pouco de sistema e ver o que dá. O não a gente já tem. Você vem e testa e a gente vê o que dá. Eu falei, beleza. Daí quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei lá uns dias e tal, fiz a entrevista. Aí ela falou, vamos te ligar. O pessoal vai te ligar para falar se deu certo ou não. Aí eu fui para Curitiba, eu lembro que eu fiquei quase um ano sem ir em Curitiba. Eu cheguei na hora do almoço em Curitiba. Quando foi 5 da tarde, um cara me ligou. Falou, preciso de você aqui pra gente fazer a entrevista amanhã do negócio da TAM lá e tal, tal. Eu falei, puta, amanhã, cara. E aí, no mesmo dia, eu lembro que eu cheguei meio-dia, peguei o ônibus 8 da noite para voltar para São Paulo para fazer a entrevista no outro dia. Isso foi num sábado. Aí a gente fez a entrevista na TAM e tal, e deu certo. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar lá e fiquei até... Caraca! Foi muito legal, bacana, oportunidade bacana. Foi... E um link, né? Uma coisa que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. E... Peraí, a Bu tá travando. O meu Peraí, tá fala de normal. novo. Fala de novo lá. Foi um link do quê? É um link que... O bacana é que foi um link. Foi uma coisa puxando a outra, né? Os trabalhinhos com a capoeira ali, nos projetos sociais. Foi uma moça do projeto social que me indicou para esse trabalho da Coca-Cola. Que lá eu conheci o cara que me indicou para o hotel. Do hotel eu conheci esse pessoal da TAM. E assim, uma coisa foi puxando a outra. E tudo ali iniciando na capoeira, né? Tudo com a capoeira, exatamente. Então... E aí foi isso. Como Aí, que depois... você pensa assim, como que teria sido se quando você foi lá e não tinha condições de treinar, tipo, tivesse encontrado um professor que falasse assim, ah, putz, você não pode pagar, então você pensa assim, como é que Já, teria sido? já passou pela cabeça, na verdade, de todas as decisões do meio desse caminho, as decisões. Por exemplo, essa questão de ter um professor que fala assim, não, ou paga ou vaza. Tipo, o que eu teria feito na vida, né? Nossa, peraí, tá travando muito você aqui pra mim. Nossa, o meu tá perfeito aqui. Galera, tá travando o Abu aí pra vocês? Tá travando eu ou tá travando ela? Vamos ver aqui se a galera escreve pra nós, que demora um pouquinho pra aparecer. Tá travando eu ou travando ela no seu? O meu tá bem atrasado. Pra mim não travou nada dos dois. Ou travou de todo mundo e ninguém consegue? Eu tô me mexendo. O Everton disse que tá perfeito. Escorpião disse que não, é só pra mim que tá travando. Pode ser. Então Enfim, tá, então vamos lá. E aí, Fala aí, então. Se você já pensou assim, se você não tivesse dado com a cara na porta e não tivesse entrado pra capoeira. Eu já pensei isso, já pensei pelo fato de talvez ter um professor, alguém que não desse essa oportunidade, eu não teria como pagar realmente, né? Aí eu dou uma olhada para ver, pô, como é o histórico da minha família, dos amigos que eu tinha na época, os caminhos que eles tomaram na vida, né? E qual seria mais ou menos a minha gama de possibilidades ali. Já pensei por isso. E seria muito complicado. Eu acho que ou, sei lá, ou eu estaria numa vida muito errada, ou talvez já não estava mais aqui, ou não sei, não tenho essa ideia. Eu já pensei, por exemplo, no caso da Espanha, se eu tivesse insistido mais e tivesse ficado, como teria isso hoje em dia, né? Se poderia ter dado certo, se poderia... Algumas pessoas dessa época, assim como eu falei, o presídio, e outras pessoas pra mim... ficaram e estão aí até hoje, né? Na Espanha, então não sei se poderia ter dado Nossa, certo. pra mim tá travando demais. Então, aqui não, aqui pra mim tá normal. Você... Tá, Bu, pera só um pouquinho aí. É Tá. o meu aqui, então, que a conexão tá ruim. Tá, enquanto isso eu vou dando um oi pro pessoal. A galera tá dizendo que tem muito congestionamento aqui, porque muita gente, né, online, é verdade, essa hora trava. Só que daí eu acabo não ouvindo o que o Abu tá falando. Daí eu pergunto, daí eu não ouço a resposta direito, mas vocês estão ouvindo, né? Cigano, Maísa. Deve ser a minha internet. Lagartixa, salve meu brother. Abu, Oi.
E aí, beleza. Aí você, da Bahia, praticamente foi direto para São Paulo. E aí começou o trabalho, né, da escola. Como é que foi esse início? Então, na verdade, aí eu me vi em São Paulo, né? Tinha ido para São Paulo umas 2 vezes só para ver o jogo do Corinthians, tipo, ido e voltado só. Tipo, não conhecia nada, via aquela loucura de cidade. Na verdade, todo mundo que mora em Curitiba, ou talvez todo mundo que mora fora de, de São Paulo, tem a ideia do Cidade Alerta de São Paulo, né? Que é tipo o comandante Hamilton sobrevoando, a favela pegando fogo, a enchente pegando a galera. Todo mundo tem essa imagem. Eu também tinha essa imagem. Falava, pô, São Paulo inteira é assim. Tipo, não tem pra onde você fugir. E eu falava isso, eu falava, o único lugar que eu nunca moraria, eu falava isso, o único lugar que eu não moraria seria em São Paulo. Caraca. Eu falava isso, eu falava, pô, no Rio eu moraria, aqui no Rio, pô, você olha, tem as áreas ali críticas, mas eu não vou subir o morro, né? Não vou, né? Mas existem partes que é tranquilo para você morar, que dá para você tocar a vida. Eu falava em São Paulo, imagina, São Paulo é enchente, é trânsito, é tiro, é. E eu falava, isso aí não dá para mim, não, velho. Era o da Atena puro. Falava São Paulo, para mim era da Atena, metade de Atena, metade de Corinthians, que na verdade tá um pouco ligado, né? Tá um pouco ali, tem uma proximidade, né? E eu pensava, pô, não, eu moro no Rio, mas não moro em São Paulo. E no fim acabei indo para São Paulo. E aí quando eu me vi nessa situação, pô, cheguei, deu certo o trabalho, uma experiência totalmente nova, né? Um lugar que eu nem imaginava trabalhar e tal, e principalmente numa área que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, nunca tinha vendido nem rifa, nunca tinha vendido nada na vida. E foi uma oportunidade bacana. E aí com a capoeira eu pensei, pô, caramba, eu tô aqui. Eu cheguei em São Paulo em novembro de 2011. E aí falei, pô, caramba, tô aqui, tô treinando e tal, né, por conta, mas e a capoeira, como é que fica, né? O que eu vou fazer? Aí eu liguei pro mestre, curso, né, na época e tal, falei com eles e falei, ó, o negócio é o seguinte, tô aqui e tal, tal, quero ver se consigo trazer o trabalho para cá, né? A gente abriu uma extensão aqui. Eu falei, pô, entrar em outro grupo, nem tenho porquê, meu mestre tá ali, aqui pertinho, dá para ir e voltar no fim de semana, vou na sexta, volto no domingo. É, sem chance, eu vou fazer minha parada dar certo de algum jeito aqui. E aí foi isso, tipo, pensando que tinha 1 milhão de possibilidades em São Paulo, tem capoeira em qualquer esquina, e tem muita gente boa de capoeira, muitas escolas boas, mas eu tinha minha parada com o mestre, minha parada com o urso, com todo mundo, e tava perto, né, 600 quilômetros, 500 quilômetros e pouco, dava para desenrolar. E aí foi nisso, foi numa conversa com eles, eu falei, pô, eu quero montar um negócio aqui, trazer para cá. E aí a gente começou a desenvolver essa ideia. Massa. E aí você começou, fez projeto primeiro, né? Depois foi para academia. Na verdade, aí sempre começando pela parte social, né? Eu comecei num trabalho social, trabalhando, dando aula para criançada gratuita e tal, de uma organização que era afiliada à igreja que meu sogro e minha sogra frequentam. E aí lá tinha a oportunidade tal, de um trabalho social com crianças, com adolescentes. E aí eu falei, pô, tô aqui pertinho, tô aqui em São Paulo, dá para começar a desenrolar esse trabalho aí. Né? Dá para ver se dá pra gente botar aula de capoeira lá. E falei com o meu sogro, se ele podia conversar com o pessoal lá, só que ficava muito contramão, porque nessa época eu cheguei em São Paulo, eu morei 2 meses com a minha tia, que era no centro. Meu trabalho era na Paulista. E o bairro lá onde a gente tinha o trabalho era no Sacomã, ou seja, era um triângulo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E era Ainda perto da mais casa em da São Gabi. Paulo. E era perto da casa da Gabi o trabalho, né? O projeto. E aí, nisso, nessa conversa, pô, alguém falou, você podia dar aula para molecada. Eu falei, pô, seria interessante para mim também e tal, tal. Aí, eles tinham, na época, o projeto, a igreja e tal, eles tinham uma casa que eles pagavam para um pessoal que trabalhava para a igreja. E eram dois meninos, 2 rapazes que trabalhavam lá. E aí eu falei, pô, quer saber, cara? Os caras me ofereceram, falaram, pô, se tivesse como você morar junto com eles, se você não se importar, vocês dividem o aluguel lá e tal, e ficar mais perto para você. Assim, você poderia trabalhar no projeto. E aí, ou seja, juntou tudo, né? Ficou bom para mim, ficou bacana por ser perto da casa da Gabi, ficou legal porque a capoeira poderia se encaixar aí nessa rotina. E aí foi nisso que a gente começou o trabalho lá, em 2002. Tô aqui, deu uma travada legal. E aí, Fui esse eu. projeto social Eu que vacilei. eu comecei a dar aula em 2012, foi da onde saiu o Alicate. O Alicate participava desse projeto social como participante, lá ele e os irmãos dele, né? Esse projeto gratuito, também de aulas, era um projeto social, enfim.
E eu comecei a dar aula lá de forma voluntária, e aí de lá que saiu o Alicate. Olha que bacana. O Aí Alicate, pra quem depois não sabe, tinha. é o meu aluno mais velho lá de São Paulo, que agora assumiu o trabalho lá e dá aula lá em São Paulo, no meu lugar. Que tá aí, ó. E Esse aí, ó, tá aí, esse mesmo. é esse próprio. Hein, Abu? E aí lá na academia, na Wolf também, né? Já faz bastante tempo, logo você já foi E pra aí, lá. e aí no projeto, a gente trabalhou no projeto, a gente teve o trabalho no projeto por 1 ano e meio, 2 anos. E aí, no meio do caminho do projeto, o pessoal não estava querendo dar nenhum apoio, nada, as aulas eram gratuitas, não tinha incentivo algum para o trabalho, a não ser a força de vontade mesmo, né? E aí a gente chegou a fazer um evento, né? Eu organizei ainda, consegui fazer um evento com eles lá, que foi o primeiro Balança no Meu Jogo, né? A gente fez, foi até no Museu do Ipiranga lá, Não bacana. chora, Alicate. A gente conseguiu um ônibus para levar o pessoal para lá. Eu levei o mestre, levei na época outras pessoas do grupo também para participar lá com a gente. Foi muito legal, mas acabou não dando certo com o projeto, né? A gente teve que acabar com o projeto. E da mesma forma, como foi em Curitiba, eu peguei os alunos que eu tinha no projeto, falei, vamos treinar na academia. Estou com uma academia aí com um espaço novo e estou precisando movimentar lá e tal. Eu vou levar uns bolsistas para lá. E aí levei, tipo, eu tinha 10 alunos, tipo, 9 eram bolsistas, era o pessoal do projeto, e a 10ª era a soneca. E aí foi nisso que a gente entrou. Na verdade, a academia, eu já tinha visto a academia ali no ponto, ela já tá um ponto super viável ali, né? Fica na avenida principal ali do bairro e tal. Eu tinha visto, mas não tinha meio que despertado o interesse, porque na época era só em cima, né? E aí até que eu falei, pô, quer saber, cara? Eu vou lá falar com esse cara, vou passar lá pra ver. E aí passei e falei com ele sobre capoeira, não sei o que sei. E foi o Hélio, né, que é o dono da academia, a gente já fez uma amizade do caramba, já no primeiro dia já conversou e tal. Falou, cara, eu gosto muito, já treinei capoeira quando era mais novo, e bora, vamos ver o que que dá e tal. E abraçaram a gente desde o começo. Então, a gente está na academia dos primeiros meses que ela abriu, e estamos lá até hoje, né? Hoje o Alicate está lá desenvolvendo o trabalho, a academia, grande parceira nossa, a academia Wolf Team. A gente tem nosso trabalho, é a nossa sede lá em São Paulo, né? A galera tá lá junto com a gente, é show de bola. Isso é bacana, né? A galera dormia lá, ele abria pra galera dormir, tudo, Os né? eventos, Tomava sempre tem a banho. galera. A gente sempre teve a chave lá do espaço de cima, né? A gente estava até conversando no treino online essa semana, lembrando algumas histórias, dizendo que, como eu falo pouco, né? A gente acabava o treino começava em São Paulo 8h30 da noite. A gente ficava até meia-noite. Porque ele não queria ir embora, é tão gostoso, aquela energia, aquela amizade, aquele ambiente, que a gente ia ficando, às vezes já saía dali ia pra padaria tomar uma coca e ficar conversando mais. Então a gente já tinha a chave da academia porque ele cansou de esperar. Ele esperava lá embaixo, a academia fechava às 10 horas. Aí eu consegui esticar Coitado. para 10h15, porque tinha uma mulher que dava aula antes da capoeira, ela sempre comia uns minutos da minha aula. Eu ficava puto. Ele falou, então o negócio é o seguinte, se ela ficar 10 minutos mais, você fica 10 minutos mais. Aí Eu você falei, ficava beleza. 2 horas. E aí, nisso, minha aula já esticou de 8h30 a 10h15. Só que o 10h15 nunca acabava 10h15, era 10h30, 10h40. E ele que tinha aberto a academia às 6 da manhã ficava puto, ficava lá embaixo assim, ó, tipo, esperando a gente fechar. E aí, nisso, ele desistiu, falou, velho, vou te dar uma cópia da chave, quando você sair, você pega. Você pega. É um grande parceiro nosso. Eu agradeço muito, cara. O suporte que a Jéssica e o Hélio lá, o pessoal da Wolf Team dão pra gente é sensacional. Não, isso é bacana, né? Porque é difícil hoje em dia ter essas parcerias duradouras, né? Tem que Sim. ter os dois lados, né? A academia ser bacana e o trabalho ser bom, né? Vocês mostraram um trabalho bom, conseguiram fixar, né? Isso é muito legal. Então, Sim. acho que eu vou começar. Ah, não, calma. Tem mais uma mudança, né? Cara, eu tô falando que esse cara é cigano. E aí, como é que veio o despertar aí de ir pra Europa? Então, na verdade, a gente já tinha um desejo há alguns anos, né, de se mudar do Brasil. Na verdade, a gente estava descontente com a situação do país, né, como vocês, a maioria do pessoal que mora no Brasil sabe como estão Também. as coisas aí. A gente acabou já começando a alimentar isso, esse desejo, essa intenção. E, na verdade, o nosso plano inicial não era vir para a Europa. Nosso plano inicial era ir para os Estados Unidos, né? Ah, A gente estava apaixonado por aquele lugar. A gente foi por algumas vezes repetidas para lá, que a gente estava doido por aquele lugar. E realmente chegava e via aquele padrão de vida, aquela qualidade, né?
E o que aconteceu foi que quando a gente começou a ir viajar e voltava, começou a dar aquela depressão. Falava, pô, velho, eu tava lá vivendo aquele sonho americano, tava lá tranquilo, andando na rua 3 da manhã, 5 da manhã, tranquilo, sem olhar pro lado, e volto para São Paulo no ônibus, no metrô, ter que andar atento, né? Ter que andar sempre com medo, sempre com receio. E aí nisso começou a dar essa vontade, começou a fomentar essa vontade de a gente se mudar. Então o plano inicial era ir para lá. E aí no meio do caminho teve até um casal de amigos nossos que são bem próximos, que foram, né? Ele trabalhava comigo na TAM, também era até meu líder, uma pessoa acima de mim na loja. E ele foi, né? Na cara e na coragem e tal, foi com a esposa. E a esposa dele é super amiga da Gabi, ele é meu amigo. E então ficou assim, pô, vamos também. E eles, não, vamos lá, a gente faz, a gente desenrola e tal. E estão lá até hoje. E aí a gente, pô, vamos. Mas ao mesmo tempo ficava esse sentimento, pô, eu vou sem documento, né? Eu tenho visto de turista. Então, ir pra Ela é lá mais... sem documento, com toda essa burocracia do presidente de lá, do Trump. E querendo ou não, pra mim, é como se na minha cabeça falasse, tipo, pô, é igual construir um castelo na areia, né? Que você tá lá sem documento, você tá construindo sua vida, pô, você tá com sua casinha, tá com suas coisas, de repente um dia, sei lá, você arruma alguma situação na rua, uma briga ou qualquer outra coisa, e vem a polícia e te leva, né? Tipo, te deporta, você perde tudo aquilo, não entra lá mais, né? E principalmente isso, quando eu falava com a Soneca falava, pô, imagina a gente nunca mais poder voltar pra Disney, nunca mais poder outra vez. Eu não vou poder Maior medo. viver com esse sentimento de não poder nunca mais voltar na Disney. E aí, com isso, a gente falou, mas por que a gente está sonhando tanto com os Estados Unidos? Pô, se a gente tem a Gabi, os avós dela, eles são aqui de Málaga. Eles se conheceram no Brasil, né? Viveram a vida toda no Brasil, mas o avô dela, ele nasceu aqui, então ela, a mãe dela, o pessoal, eles já tinham todos os documentos, já tinham cidadania, né? E aí a gente, pô, por que a gente está, né, cogitando ir para um lugar, para uma aventura doida dessa, largar a vida que a gente tem aqui, uma vida, né, que já estava encaminhada com o meu trabalho, com o trabalho dela. E a gente falou, pô, a gente está vacilando, cara, vamos para a Europa, vamos para a Espanha e tal. E aí, nisso, a gente já começou. Só que o que me prendia, o que me fez atrasar essa vontade de vir, foi a questão da capoeira. Que eu pensava, pô, eu não quero sair daqui e ter essa sensação de, tipo, tinha o trabalho lá em São Paulo, mas acabou porque o cara foi embora. Então, fazia uns 2 anos, que eu falei, 2, 3 anos que a gente já estava com essa intenção, mas ia adiando porque não queria simplesmente que acabasse, né? E aí, nisso... Aí tem o Alicate, né? Que era o cara que eu tava ali acreditando e apostando, e investindo e tal. Falei, pô, esse cara tem potencial, ele é afim da capoeira, ele tem, né, dedicação e tal. Nem sempre foi dedicado, né? Tinha uma parte, ele já chegou umas vezes que eu já segurei no dente a vontade de expulsar, de mandar embora. Mas veio treinando e desenrolando e tal. E eu fui investindo nisso. Falei, pô, esse cara, ele vai segurar esse negócio aqui, cara. Comecei a conversar com ele sobre isso. Falei, pô, Alicate, porque vai chegar uma hora, cara, que pode ser que eu não esteja aqui. Alicate! Vai chegar uma hora, pode ser que eu não esteja aqui, velho. Você vai ter que segurar essa parada sozinho, velho. E aí, tá afim? Ele, não, tô afim, não sei o que. Eu falei, então, vamos nessa. Não tô dizendo, eu ainda falava pra ele bem assim, eu não tô dizendo quando vai ser. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 3 anos e tal. E assim foi, né? A gente foi desenvolvendo isso com o Alicate, até que chegou o ano, eu falei, pô, agora o que segura a gente aqui? O Alicate vai graduar, né? A gente já tá aqui que não se aguenta mais de ficar aqui. O Alicate tomou jeito. O Alicate já tava alinhadinho. Passou pela última prova, o Alicate passou pela última prova, ele fez isso aqui e aí renasceu de novo. Aí depois, aí, quando ele veio, segurou no dedão, é isso mesmo. Aí o Alicate veio e melhorou, aí eu falei, pô, agora é a hora, velho, vamos nessa. E aí a gente, conversei com o mestre, a primeira coisa, a gente conversou e o Alicate deu uma alinhadinha, falei, quer saber? Vou ligar pro mestre. Aí falei com o mestre e tal, das ideias, e falou, bora, isso aí mesmo, vamos nessa. E aí foi isso. E aí a gente acabou vindo pra cá em maio do ano passado. Né? Faz 1 ano agora, né? Fez 1 ano, acabou de completar 1 aninho que a gente tá aqui. Aí o Rapadura, sem tomar nada. A Rapadura, demorou a Rapadura hoje. Pô, faço live, o Rapadura não tá, não é live. Pô, Marcelo, eu tô esperando aqui desde as 6h30 da tarde. Sem tomar nada, Rapadura. Sem tomar nada. Siga solteiro, não. Não é,
rapadura, não é. Mas depois nós conversamos disso daí. Tem umas propostas depois. Bom, ó, falta 6 minutos aqui para encerrar essa Caramba, primeira parte. rápido, Nós vamos ter que entrar na segunda. Você pode aí, Abu? Sim, tranquilo. Tá, porque daí, ó, a galera mandou pergunta aqui, ó. Então, teve a Tatá Coruja e o espantalho que colocaram aqui, que eu consegui pegar, eu anotei também. Tá? Então, na próxima que eu abrir, depois que eu fizer as perguntas, se mais alguém quiser perguntar sobre a história do Abu, né? Aí a gente já faz. Mas primeiro eu vou fazer da galera que mandou antes, mandou com antecedência. Olha aí, ó, Rapadura, o Sica tá aí, ó, conversando com você. Agora sim, Deixa eu ver se tem rapaz. mais alguém. Eu vi o mestre Ó, Muralha aí mandando um abraço. Salve. Pois é, o Mestre Muralha mandou um abraço, não deu tempo ali. O Riozinho tá falando aí que o alicate foi indisciplinado. Foi. Quase foi embora. Segurou pelo dedão, isso mesmo. Pegou. A galera falando que você explanou, revelando tudo. É, Zangão. O Abu contou do alicate mesmo, não tem essa. Ó, a Gabi falou que quem vê pensa que essa viagem foi tudo no débito. Quem vê o quê? Quem vê pensa que foi tudo no débito essas viagens. Ah, foi. Boleto que parecia a Bíblia. Eu falei, mulher, onde você vai com tanta Bíblia? Não era Bíblia, não, era outra parada. Cigano também perguntou, deixa eu dar uma olhadinha, peraí. Deixa eu voltar lá. Eu não achei o Cigano, não. Aqui, ó, Cigano. Também vai querer saber sobre... Ah, tá, o nosso cenário atual, né, aqui no Brasil. Já eu peço pro Abu falar já na próxima, depois do espantalho. Peraí. Show, galera. Pô, rapadura, já estou em casa, viu? Suspende esse rapadura, já tá muito doce essa rapadura. Eu não vou esperar encerrar, vou encerrar e já recomeço. Ó, Fumaça melhor, né? É um outro parceiro meu que eu conheci em Valência em 2007 também. Capoeirão. Salve, meu velho. Tamo junto. Fumaça da Badá Capoeira. Tá na Alemanha agora. Show de bola. Ah, eu não achei fumaça aqui, não. Cadê? Árvore. O Instagram dele é Árvore. Ah, por isso. A árvore, tô vendo. Junto, meu velho. Show. Gente, então falta ali 2 minutinhos. Eu não vou esperar, né? Parar. Eu já encerro e já voltamos com as perguntas aí, tá bom? Bora lá, Abu, então? Encerrar e voltar. Beleza. Peraí, ó. Ali o Léo perguntou maior dificuldade. Eu acho que essa pergunta já tem aqui, Léo. Alguém mandou ela, daí eu vou fazer se ele não... Se não tiver, daí a gente faz também. Vamos lá, vamos voltar aí, hein, galera? Tamo junto, Fumação. É nóis. Bora.